Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para mais um vídeo dessa jornada tão especial, que é caminhar em direção ao plano maravilhoso que Deus tem para nós, em direção a Cristo Jesus. Nós começamos lá no início, com Deus revelando a nós o seu amor, de formas fantásticas. E agora nós passamos por várias etapas, inclusive falamos sobre o crescimento e sobre ser, fazer e viver no último vídeo, não é? Falamos um pouco sobre paz de Deus, sobre o poder da vontade, da nossa escolha, falamos sobre arrependimento, confissão, sobre santificação. Falamos um pouquinho também sobre obedecer a Deus, a importância de obedecer, a ligação, né, dessa obediência com a fé. Bem, o assunto de hoje é conhecer a Deus. E nós vamos tratar de uma questão que nós demos uma pincelada lá no começo. Deus, ele fala conosco de muitas maneiras diferentes. Então, a mensagem de hoje é dividida em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver as formas com as quais Deus procura falar conosco. E a segunda parte, nós vamos ver o que nós podemos e devemos fazer para conhecer mais a Deus. A primeira forma pela qual Deus conversa comigo e com você é através da natureza. Todas as obras criadas por Deus, mesmo atingidas pelo pecado, pela degradação do pecado, elas expressam quem é Deus, o amor de Deus, e elas falam conosco. Nós podemos olhar para a vida de Jesus e o quanto, em seus sermões, em suas mensagens, ele usava ilustrações da natureza, da vida, da sua criação. Em alguns momentos, ele até mesmo acalmou uma tempestade usando o poder que ele tinha sobre a natureza para conversar com os discípulos e, através das páginas do Evangelho, fala conosco até hoje. Ele disse que nós devemos olhar os passarinhos, que Deus cuida deles, e se Deus cuida deles, cuida de nós também. Ele falou para que nós olhemos e observemos as flores do campo. Ele fala da planta que cresce, nasce, ele fala de uma criancinha. Então todas as obras criadas de Deus falam do amor dele. Basta eu e você estarmos atentos. E nós vamos perceber na natureza que Deus criou lições de confiança e obediência. Tem um texto do livro Caminho a Cristo que eu acho lindo. E ele traz muita paz e segurança para nós. Se nós vivêssemos mais a mensagem desse texto, nós seríamos bem mais felizes. Olha só o que esse texto diz. E Deus cuida de tudo, e sustenta tudo o que criou. Aquele que mantém os incontáveis mundos através da imensidão do universo também se preocupa com as necessidades do pequeno pardal que, sem qualquer temor, eleva seus humildes gorjeios. Quando as pessoas saem para trabalhar, quando se entregam à oração, quando se deitam à noite para dormir e quando se levantam pela manhã, quando o rico dá uma festa em sua mansão ou quando o pobre reúne seus filhos em volta de uma mesa escassa, em qualquer situação, o Pai Celestial observa com ternura cada um dos seus filhos. Nenhuma lágrima é derramada sem que Deus saiba. Não há sorriso que ele não perceba. Veja, Deus está atento a cada uma das ações da nossa vida. Ele sabe o que você e eu vivemos. E através dessas pequenas coisas da vida, ele vai falando conosco, através da natureza e desse cuidado paternal. Eu e você, se deixados sozinhos para resolver as coisas, seria como tentarmos desemaranhar um novelo de lã que se embolou todo, ou uma linha. Esses dias atrás eu fui soltar a pipa com as crianças. E uma das pipas, as duas na realidade caíram, e a gente conseguiu recuperar. Mas a linha delas ficou toda emaranhada. E eu, com paciência, demorei algumas horas para conseguir desemaranhar aquela linha. Assim somos nós, as coisas emboladas, mas Deus, ele não se emaranha, não se perde diante das situações que vêm na nossa vida.
Então, Ele consegue cuidar de nós. E as lições disso estão aonde? Aonde nós podemos conhecer lições como essas? Na natureza. Quando olharmos a natureza, quando olhamos para ela, nós podemos notar e devemos perceber e imaginar as coisas do céu. É claro que a Bíblia, a palavra de Deus, diz que as coisas que Deus tem preparado para nós, nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, mas mesmo assim, quando nós olhamos a criação de Deus, nós podemos vislumbrar as belezas, as maravilhas que Ele tem preparado para nós, não só aqui nessa vida, mas especialmente nessa vida futura, nesse lar celestial. Porque o plano dele não é um plano de que nós vivamos poucos dias e anos aqui nessa terra. É uma vida eterna, uma vida plena, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Veja, a natureza nos diz tudo isso. Aqueles que estão mais aptos a entender as mensagens de um Deus conversando conosco através da natureza são os próprios cristãos. Os cientistas, eles estudam, os pesquisadores, eles vão a fundo em alguns assuntos da natureza, mas aquele que consegue entender de forma mais completa somos eu e você. Porque nós conhecemos o autor e sabemos que mais do que dados científicos, ele quer nos falar coisas maravilhosas sobre amor, sobre paz, sobre obediência, sobre cuidado, sobre confiança. Uma segunda forma pela qual Deus conversa conosco, ela é quase que uma continuação dessa primeira que eu falei, né, através da criação e da natureza. Essa segunda forma é através das circunstâncias da vida e do cotidiano. O salmista, né, tem 2 salmos onde ele fala coisas bem interessantes. Olha só, Salmo 33, verso 5, ele diz assim: a terra está cheia da bondade do Senhor. E no Salmo 107, verso 43, ele diz: quem é sábio, atente a essas coisas e considere a misericórdia do Senhor. Ou seja, naquilo que acontece no nosso dia a dia, Deus também está falando conosco. Eu vou ler para você mais um texto do livro Caminho a Cristo. Deus nos fala através de suas obras providenciais e da influência do seu Espírito sobre o coração. Nas circunstâncias que enfrentamos, no ambiente em que vivemos e nas mudanças que ocorrem diariamente à nossa volta, podemos encontrar lições preciosas se o nosso coração estiver aberto para discerni-las. Então acontece alguma coisa com você, ou no trabalho, ou em casa, e nessas coisas pequenas que acontecem, se eu e você estamos atentos à voz do Espírito Santo, nós vamos entender Deus também falando conosco. São evidências de alguma resposta que eu e você precisamos, ou alguma decisão que precisamos tomar, e Deus, através dessas circunstâncias da vida, ou boas ou ruins, independente disso, Ele pode usar todas elas, Ele vai falando conosco e nos direcionando às melhores decisões, ao melhor caminho, para termos uma vida melhor, uma vida mais completa. A terceira forma pela qual Deus conversa comigo e com você é através da sua palavra. A revelação através dos profetas. A Bíblia Sagrada é uma forma fantástica com a qual Deus conversa comigo e com você. Eu vou ler 3 textos, 3 citações do livro Caminho a Cristo que falam sobre essa experiência que a palavra de Deus, a Bíblia, proporciona para mim e para você. Primeiro diz assim: ali, diante de nós, está a história dos patriarcas, dos profetas e de homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos, como diz Tiago 5, verso 17. Vemos que eles, assim como nós, lutaram com situações desanimadoras. Vemos como caíram em tentação da mesma forma que também caímos, e, no entanto, levantaram-se e venceram mediante a graça de Deus. Essa primeira citação falou de homens e mulheres como eu e você. Não tinham qualidades extraordinárias, não eram super seres humanos. Eles apenas aceitaram a graça de Cristo na vida deles. E mesmo que caíssem, Deus os levantava.
E ao olharmos para as histórias desses homens e mulheres, nós podemos ver um reflexo da nossa história e ver que nós também podemos vencer pela graça de Cristo Jesus. O segundo texto diz assim: ao vermos esses exemplos, nos animamos em nossa luta para alcançar a justiça. Ao lermos sobre as preciosas experiências que lhes foram concedidas, a luz, o amor e as bênçãos que desfrutavam e o trabalho efetuado através da graça que lhes era dada, o Espírito que os inspirava acende em nosso coração uma chama que inspira em nós o desejo de sermos semelhantes a eles no caráter e andarmos com Deus como eles andaram. Nós vamos então, pelo exemplo e vida desses homens e mulheres, querer ser mais e mais semelhantes a Jesus. O terceiro texto fala o seguinte: desde o primeiro registro da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez, João 1, verso 3, até a promessa final, eis que venho sem demora, Apocalipse 22, 12. Lemos sobre suas obras, as obras de Jesus, e ouvimos a sua voz. Se você quiser conhecer o Salvador, estude as santas Escrituras, a Bíblia. Lembra lá no primeiro capítulo, no primeiro tema que nós abordamos? A maior revelação de Deus ao mundo foi o próprio Jesus Cristo. E aqui nós vemos que a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, sobre este que é o Alfa e o Ômega. Sobre aquele que nos redimiu e vai voltar para nos buscar. Então, se você quiser conversar com Deus, preste atenção nas obras da criação. Naquilo que Deus fez na natureza. Preste atenção e esteja em conexão com o Espírito Santo para que você ouça a voz dele nas circunstâncias da vida. Mas especialmente, preste atenção nas mensagens enviadas por ele, por Deus, através de seus profetas. Bem, agora é a segunda parte. O que nós devemos fazer? Diante disso, como nós podemos conhecer mais a Deus? Qual é a nossa atitude? A primeira coisa que eu e você podemos e devemos fazer é encher a nossa vida da palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser para nós como a água e o pão. Assim como nós precisamos comer para viver, assim deve ser a palavra de Deus na nossa vida espiritual, nessa jornada que nós estamos seguindo. A segunda atitude que nós podemos ter é meditar no plano da redenção, na palavra de Deus e no ministério de Jesus. Quanto mais nós lermos, quanto mais nós meditarmos neste amor de Cristo, na vida de Cristo, mais semelhantes a Ele nós vamos ser e mais as nossas ações vão ser semelhantes às ações dele também. Vou ler para você mais uma citação do livro Caminho a Cristo. A infinita misericórdia e o amor de Jesus e o sacrifício feito em nosso favor requerem a reflexão mais séria e solene. Devemos dedicar tempo para pensar no caráter do nosso querido Redentor e Intercessor. Devemos meditar sobre a missão daquele que veio salvar seu povo de seus pecados. Ao meditarmos sobre temas celestiais, nossa fé e amor ficarão fortalecidos. Nossas orações serão mais aceitáveis a Deus, pois estarão cada vez mais misturadas com fé e amor. Elas serão inteligentes e fervorosas. Haverá uma confiança mais constante em Jesus e uma experiência diária e viva com o seu poder capaz de salvar todos os que vão a Deus por meio dele. A terceira coisa que nós podemos fazer é seguir a palavra de Deus. Não apenas nos alimentarmos dela, enchermos o nosso coração dela, não apenas meditarmos nela, mas seguir aquilo que ela manda. E eu vou dizer para você, você não vai errar o caminho em seguir a vontade de Deus. Pelo contrário, eu e você vamos errar o caminho quando seguirmos as nossas próprias vontades. Uma quarta coisa que nós devemos fazer é estudar e confiar na palavra de Deus. Não dependa da opinião de outros. Vasculhe, pesquise por você mesmo.
Não faça também uma leitura rápida do texto bíblico. Procure entender naquele texto bíblico qual é a mensagem de Deus para você em relação ao plano que Ele tem para a nossa vida, o plano de salvação. Se for preciso, leia mais de uma vez aquele texto. Confie nas promessas que Deus tem ali na sua palavra. Olha só o que essa citação do livro Caminho a Cristo diz. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum livro é tão capaz de elevar nossos pensamentos e dar vigor às faculdades como as grandiosas e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, as pessoas teriam uma mente mais esclarecida, um caráter mais nobre e firmeza de propósito, coisas raramente vistas nos dias de hoje. A quinta coisa que nós poderíamos fazer é levar sempre conosco a Bíblia. Hoje em dia é até mais fácil, porque no seu celular você pode ter a Bíblia e acessar aonde você estiver. E o conselho inspirado por Deus é que você não apenas carregue a Bíblia, mas tendo oportunidade, leia, medite nas suas palavras, decore alguns textos bíblicos. E em momentos difíceis, exatamente esses textos, essas mensagens que você constantemente está lendo, elas vão voltar pelo poder do Espírito Santo à sua memória. Você e eu devemos cavar fundo, não apenas pegando aquilo que está na superfície. Pense no garimpeiro. Para ele achar a pedra preciosa, ele precisa escavar e ir fundo na rocha. Assim eu e você também precisamos ir fundo na palavra de Deus. Uma sexta e última dica para que eu e você conversemos mais com Deus é que quando você estudar a palavra de Deus, faça isso com oração. A Bíblia nunca deveria ser estudada sem antes nós orarmos, pedindo a direção daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. A Bíblia relata a história interessante de um personagem, um discípulo de Jesus. E ele foi chamado para seguir a Jesus por suas qualidades, e uma das qualidades dele era que ele conversava com Deus. Ele procurava ouvir a voz de Deus através da natureza, das circunstâncias da vida, mas também, especialmente, através da palavra que vem de Deus. O nome dele? Natanael. E quando Jesus o chama, e esse relato está lá em João capítulo 1, versos 47 e 48, olha só o que aconteceu. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: Eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: Antes de Filipe a chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira? Conversando com Deus, ouvindo a voz de Deus, conhecendo a Deus. Leio para você uma última citação do livro Caminho a Cristo. Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se nele buscarmos a luz que nos fará ver a verdade. Anjos de luz estarão com aqueles que, com humildade, buscarem orientação divina. Deus quer ser conhecido por mim e por você. E o desafio que eu coloco para a minha vida hoje, nesse passo da jornada que nós estamos seguindo, e coloco para você também é: busque conhecer mais a Deus. Esteja mais aos pés dele, através da oração, mas busque esse conhecimento nas formas com as quais Deus fala para mim e para você. Que todos os dias tenhamos um contato pessoal. Que todos os dias nós andemos com Ele como se fosse um grande amigo com quem nós temos prazer de andar ao lado. E sabemos que Ele vai guiar cada passo do nosso caminho. Que anjos do céu estarão conosco, vão nos iluminar e o Espírito Santo
vai ser aquela voz atrás de nós dizendo: esse é o caminho, ande por ele. Que Deus te abençoe e até a próxima.